Deus abençoe nossa vida, né? E a palavra de Deus hoje aqui, no livro de João, capítulo 3, uma palavra assim muito conhecida, né? Da gente. Muito conhecida. Mas é uma palavra assim necessária, né? Que nós precisamos toda vez nos lembrar, né? Diz assim: Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos ler aqui o 9 e o 10, espera aí. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testifiquemos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vós falais de coisas terrestres, não credes, quanto mais se vos falar das celestiais. Amém? Então, o que a gente pode entender aqui? A gente pode entender que nem todos que têm conhecimentos de letra, entendeu? Eles têm conhecimento de Deus. A pessoa pode ser culto como for, pode ser instruído como for, entendeu? Mas se porventura ela não tiver nascido de novo, ela não vai entender as coisas de Deus. Pode ser um advogado, pode ser um doutor, pode ser um juiz, pode ser um presidente, pode ser um governador, entendeu? Pode ser a pessoa mais intelectual do mundo, né? Por quê? Porque essa palavra nos dá esse exemplo, esse ensinamento, né? Porque aqui está dizendo que Nicodemos, ele era quem? Um homem fariseu, ele tinha essa religião, né? Ele era um fariseu. E aqui está dizendo que ele era príncipe dos judeus. Então ele conhecia a letra, muito mais do que eu e você. Muito mais do que você, né? Então ele era um instrutor das leis, entendeu? Mas só que ele não ainda tinha tido espiritualmente um encontro com Deus. Então, o novo nascimento é esse. E a gente tem um verdadeiro encontro com Deus espiritual, né? Porque as coisas de Deus nós só conseguimos entender espiritualmente. Mas só que os fariseus, aonde Jesus estava, eles iam para quê? Como eles eram pessoas muito instruídas, aí o que eles faziam? Eles iam para ver o que é que Jesus falava, o que Jesus ensinava, né? O que Jesus fazia, para poder pegar Jesus em algum erro. Em algum erro. Então veja bem, essa era a missão deles. Porque eles não queriam, eles tinham medo, né? Das crenças deles, da maneira deles ensinar, ser, como é que fala? Que eu posso falar? Ser combatida,
E Jesus vinha mesmo para combater. Porque independente se a pessoa é um pastor, é um apóstolo, né? Então, independente da nossa crença, se somos evangélicos, se essa pessoa é um espírita, é um católico, independente de qualquer coisa, entendeu? Se Jesus entrou ali para conversar com aquela pessoa, para ensinar aquela pessoa, Jesus vai combater a religiosidade, né, daquela pessoa. Então, qualquer crença que contradiz com a palavra de Deus, essa pessoa não nasceu de novo. Ela só tem estudo naquilo que ela estudou. A pessoa pode estudar a Bíblia de ponta a ponta, de Gênesis a Apocalipse, mas se ela não tiver deixado a palavra entrar no coração dela, ela não nasceu de novo. Então não vai haver mudança nenhuma na vida dela, né? Então ela vai simplesmente conhecer a letra, como Nicodemos conhecia, né? Mas essa letra que eles conhecem, esse conhecimento que eles têm, eles vão usar para benefício próprio, que é o que muitos fazem. Eles usam o conhecimento deles para quê? Para benefício deles, como os fariseus faziam, entendeu? Eles prendiam o povo, né? O próprio Jesus falou assim: olha, vocês fazem o que eles ensinam, mas vocês não fazem o que eles fazem. Porque o que eles ensinavam, que era a letra, estava até ensinando certo, mas só que o comportamento deles era todo errado, porque na verdade eles mesmos não tinham nascido de novo, eles mesmos não tinham tido um novo comportamento. Só que aqui Nicodemos, conforme eles foram ali vendo o que Jesus fazia e falava, o que acontece? A palavra começou a entrar nele. Então ele quis um particular com Jesus. Então tanto é que aqui está dizendo que ele foi de noite ter com Jesus, para ninguém ver ele, porque ele tinha medo dos outros, né? Então ele foi lá de noite ter com Jesus. Ele falou assim: olha, bem sabemos que esse mestre vindo de Deus. Então quer dizer, no fundo eles sabiam que Jesus era o enviado de Deus, mas eles não queriam aceitar, entendeu? Não queriam aceitar. É igual hoje em dia não é diferente. Muitas das pessoas olham para nós e sabem que nós somos de Deus e que nós estamos falando a verdade, mas eles não querem aceitar, né? Eu sei que o Senhor é um pastor vindo de Deus, mas não quer aceitar a palavra, não quer aceitar os ensinamentos, entendeu? Sei que o Senhor é um homem de Deus, o Senhor é uma mulher de Deus, mas querem ficar longe. Ou então quando chega perto é só para ver e ouvir aquilo que a gente fala e que a gente faz, né? Para quê? Para nos contradizer, que o propósito dos fariseus era esse. Só para nos contradizer, sabe? Para nos acusar de alguma coisa. Então veja bem, só que esse aqui não. Só que ele falou assim: bem sabemos que és mestre de Deus. E o que Jesus fez? Jesus poderia ter se emocionado com aquele elogio. O que Jesus falou? Falou para ele assim: olha, em verdade vos digo, no versículo 3, né? Que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus, está vendo? Então quer dizer, ele estava entendendo que Jesus era mestre de Deus com o intelecto dele. Então com o intelecto dele, todo mundo sabe que Deus é Deus, mas e com o Espírito? Entendeu? Com o Espírito a pessoa está adormecida, entendeu? Então só que Nicodemos estava tão adormecido, tão cego, espiritualmente dizendo, que ele não entendeu. Ele falou assim: como pode ser isso, nascer de novo? Porventura um homem pode entrar novamente no ventre da sua mãe e nascer? Ele não estava entendendo nada. Então a pessoa às vezes conhece, entre aspas, a palavra, mas só com o intelecto, entendeu? Os advogados, juízes, as leis, elas foram criadas, tiradas da Bíblia. Não matar, não roubar, por aí vai, entendeu? Tirada da Bíblia, mas tudo no intelecto. Agora veja bem, aí Jesus responde para ele assim: ó, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito
não pode entrar no reino de Deus. Né? O que é nascido da água? Alguns interpretam que nascer da água é o batismo, mas na verdade não é o batismo. Né? O nascer da água porque o que é água? É o batismo? É também o batismo. Mas aqui nesse caso, o nascer da água é o nascer da palavra, porque a palavra é água. Jesus falou, eu sou a água da vida. Aquele que tem sede, vem a mim, beba, porque de graça eu lhe darei a água da vida. Está entendendo? Então, na verdade, a água que a Bíblia diz é a água da palavra. Então, e quando ele fala água, por que ele fala água? Porque ninguém vive sem água. Então a gente não tem vida sem a palavra. Entendeu? Quem não tem a palavra de Deus mesmo, quem não bebe dessa água, ela simplesmente é uma pessoa morta, espiritualmente dizendo. Então ela não nasceu de novo, ela nem existe. Né? Porque se Jesus falou, tem que nascer de novo, tem que nascer da água. Então, nós precisamos, o apóstolo Pedro, né? Ele falou que essa água, ela nos regenera, nós somos gerados pela palavra, entendeu? Pela água da palavra, entendeu? Então, veja bem, e aqui está dizendo que não nascer do Espírito. Então, o que é nascer do Espírito? Né? Porque o quê? Porque todo ser humano é corpo, alma e espírito, né? O corpo é a nossa casa terrestre, que vai se desfazer um dia, certo? O nossa alma é o nosso entendimento, é o nosso sentimento, é aquilo que a gente pensa, é aquilo que a gente sente, é a alma, né? É aquilo que a gente decide fazer, é a alma, entendeu? E o Espírito, a Bíblia diz que ele veio de Deus e ele volta para Deus. Então o Espírito é para nós entendermos e acreditarmos que existe um mundo espiritual. Nós somos seres espirituais. Todo ser humano é um ser espiritual. Tanto é que quando a pessoa não serve a Deus, né? Não nasceu de novo, por isso que fala, nascer da água, entendeu? Porque a pessoa pode nascer de outra coisa, entendeu? Então, nascer da água, essa água, só existe essa água, que é a palavra de Deus. Então, tem que nascer da água e do Espírito, porque tem pessoas que são espirituais também, mas são espiritual, eles servem o espírito das trevas, entendeu? Então eles nasceram também, né? Porque tem aqueles que já servem mesmo ali, entendeu? Mas então tanto é que eles também se batizam, né? Fazem o ritual deles. Então ali também é um novo nascimento para eles, entendeu? Mas eles estão nascendo de quê? Eles estão nascendo para o espírito das trevas, não para a luz, entendeu? Mas porque o ser humano tem uns que adoram o sol, né? Tem outros que adoram a lua, outras imagens de esculturas. Por quê? Porque no fundo todos nós somos seres espirituais. Então o nosso espírito, ele anseia de ter essa conexão com o mundo espiritual, entendeu? Que nós somos seres espirituais, nós precisamos alimentar o nosso espírito. Então, quando o nosso espírito não é alimentado, quando o nosso espírito ele não nasceu da água, que é a palavra de Deus, nós somos pessoas vulneráveis, entendeu? Que aí a gente vai querer preencher o nosso espírito, preencher a nossa alma. E é onde a pessoa vai querer se conectar com outras coisas que não vêm de Deus, entendeu? Para preencher aquele espaço, que só a água do Espírito que mata essa sede, né? A água do Espírito Santo, a água da palavra, que sacia o nosso espírito, né? Que alimenta a nossa alma,
que nos traz um outro sentido de vida. Aí é onde a gente vai começar a pensar diferente, né? Aí a gente vai começar a ter discernimento do que é treva, do que é luz, do que é certo, do que é errado. Então o mundo atual, né, sempre esteve perdido, né? Mas está muito mais perdido do que antes, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então veja bem, então as pessoas estão simplesmente conformadas com as coisas erradas e dizendo eles que as coisas erradas estão certas. O importante é a pessoa ser feliz. Não, o importante não é eu ser feliz. O importante é eu fazer o que é certo. E muitas das vezes eu fazer o que é certo vai o quê? Vai me entristecer. Entendeu? Por quê? Porque eu fazer o que é certo, eu abandonar muitas das vezes a coisa que eu gostava tanto, mas que me levava para longe de Deus. Entendeu? Às vezes eu fazer o que é certo é eu renunciar à minha própria vontade. Né? Não tem gente que fala assim, eu nasci assim, vai morrer assim, e vou morrer assim, pronto, acabou e ninguém me muda. Entendeu? Então, por quê? Porque aquela pessoa se sente feliz daquele jeito mesmo, que ela não vai se... Mas por que ela, né? Na verdade, não sente, ela é orgulhosa. O orgulho é a primeira rebelião contra Deus, é o orgulho. Satanás, ele, por orgulho, ele não quis se submeter a Deus. E todas as pessoas que são orgulhosas, elas dizem isso. Se quiser assim, eu não mudo de ponto. Se você quiser me aceitar desse jeito. Entendeu? É o orgulho, né? E o orgulho é como um pecado de feitiçaria. É uma pessoa que não quer se submeter. Então, por isso que o nascer de novo, muitas das vezes, causa tristeza e dor. Que às vezes tem vontade, às vezes, de gritar e não é para gritar. Às vezes tem vontade de falar um palavrão, não é? Às vezes é vontade de devolver o soco que foi nos dado e não é para dar. Entendeu? Então, quer dizer, às vezes a gente quer falar, gritar, mas tem que se calar. Então é aonde que isso aí vai gerando em nós um novo nascimento. Deus vai nos moldando, entendeu? E a gente não vai fazer aquilo que as pessoas querem, mas nós vamos fazer aquilo que Deus quer. Isso vai mudando o sentido da nossa vida. O novo nascimento é isso, é você mudar o seu sentido. E a gente só consegue mudar o nosso sentido, o nosso sentimento, não é? Quando a gente nasce da água e do Espírito, porque o nosso Espírito, ele vai ter uma aliança com Deus. E aí sim a gente vai conseguir entender as coisas espirituais, porque o Espírito Santo é que vai agora ser o nosso ensinador, nosso mestre, o que nos ensina, o que nos convence do que é certo e do que é errado, entendeu? Então, enquanto o homem não tem uma aliança com o Espírito Santo, quando ele não abre o coração, e quando ele fala assim, o Espírito Santo entra em mim e me ressuscita, porque eu estou morto, porque o homem morreu por causa do pecado lá no Jardim do Éden, e todos nós nascemos do pecado, nascemos da carne e do sangue, mas Jesus aqui está falando do nascimento do Espírito, né? Porque aqueles que nascem da carne é carne, e aquele que nasce do Espírito é Espírito, entendeu? Então agora sim eu vou começar a andar espiritualmente, a minha conduta muda, a minha maneira de pensar muda, de falar muda, entendeu? Então, e mesmo assim Nicodemos não estava entendendo, né? E aí o Senhor pega e fala assim para ele, assim, ó, no 7, né? Não te maravilhes de que ter dito, necessário vos é nascer de novo. Quer dizer, fique maravilhado com isso, não fique impressionado com isso, não é? Olha, aí ele fala assim, o vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, entendeu? Quer dizer, a gente sente o vento, né? Ouve até o sopro do vento, mas acontece que a gente não sabe de onde ele vem e nem sabe para onde ele vai.
Assim é todos aqueles que nascem de novo. É uma caixinha de surpresa cada dia. A gente não sabe o que vai ser. É depender totalmente de Deus. Hoje eu estou aqui. Eu dependo de Deus. Eu sou uma pessoa espiritual. Estou aqui ao serviço do Mestre. Mas amanhã o Senhor fala assim para mim: ó, pega a sua mala e vai. E aí, gente, vai. Eu estou mandando você ir. Para onde? Né? Larga tudo e vai. Não foi o que ele falou para Abraão? Larga sua casa, sua terra, sua família e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. E lá você vai ser uma bênção. Entendeu? E eu vou abençoar todos que te abençoaram. Então, e Abraão ficou andando para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, na direção de Deus. E Deus só estava dando o quê? Crescimento e prosperidade na vida de Abraão. Enquanto ele estava caminhando com Deus. Entendeu? E deve ser nós. Então a gente precisa o quê? Aprender a palavra dele, buscar o conhecimento da palavra dele e estar disposto a fazer a vontade dele, né? Para a gente ser uma pessoa com tanta intimidade, tão conectada em Deus, que a gente não vai, se confundir quando o Espírito Santo fala com a gente. A gente vai entender que é ele. Eu sou que quer me assoprar para lá, então eu vou. Eu sou que quer que eu fique para cá, então eu vou. Porque eu não domino a mim mesmo. O vento não tem domínio, quem domina ele é Deus que sopra o vento. Então quem é nascido de Deus não se domina, só que as pessoas sentem quando vem alguém, né, cheio de Deus, sabe? Poxa, mas de onde você vem? Eu vim de lá, Jesus me mandou aqui. Entendeu? É andar na direção do Senhor. E ali, o Nicodemos ainda não entendia nada. Aí Nicodemos falou assim no versículo 9. Disse Nicodemos: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre em Israel e não sabe isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testifiquemos e vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Então, Deus falou assim: olha, você é mestre em Israel, olha o quanto como é intelectual, e você não consegue compreender o que eu estou falando com você. Está entendendo? Como não é o estudar demais que faz a gente compreender, não, é a gente, na nossa simplicidade, entendeu? Nos humilhar diante de Deus e falar: eu quero conhecer mais do Senhor. E é onde que Ele vai nos mostrando. Então Ele pegou e falou assim: olha, Jesus falou assim: olha só, na verdade eu te digo das coisas que nós dizemos o que sabemos e testificamos e vimos. Nós quem? Ele, Jesus, estava dizendo, e os discípulos dele estavam dizendo das coisas que ele testificava, via. Então, nós, por exemplo, servo de Deus, nós estamos testificando daquilo que nós conhecemos, que nós sabemos, entendeu? E as outras pessoas não conseguem compreender, que foi o que ele disse aqui, né? Olha, e vos falei das coisas terrestres, e não credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ele falou, como das terrestres? Por quê? Porque ele estava fazendo uma comparação das coisas terrenas com a celestial. Porque ele estava falando assim do nascer de novo, ele estava falando do vento. Então ele estava fazendo uma simbologia das coisas terrestres, para ver se ele compreendia o que Jesus queria dizer. Mas mesmo assim ele não compreendia. Então imagine se eu falar para você das celestiais. Então imagine se eu começar a falar do céu para você. Se das terrenas você não conseguiu saber, né? E Jesus, ele fala muito, né? Ele traz essa simbologia para a gente, das coisas terrenas, para a gente compreender as espirituais, entendeu? Então, se a gente não tiver com a mente aberta mesmo, então a gente ouve, mas não entende nada,
Porque a gente só está com a mente nas terrenas. A gente não se abriu para o campo celestial, espiritual. A gente não está com desejo de saber das coisas de Deus. Enquanto não houver esse desejo no profundo do nosso coração das coisas de Deus, simplesmente a gente não vai compreender. A gente pode até acreditar em Deus, mas a gente não vai compreender. Aqui Nicodemos até acreditava que ele era filho de Deus, mas ele não compreendia nada que Jesus falava. Às vezes as pessoas vêm para a igreja, oram, que talvez mas não compreendem nada. E muitos crentes vêm para a igreja e não compreendem. Por quê? Porque não abriram o coração para renunciar a si mesmo. Não entenderam o quanto é importante esse novo nascimento. Amém? Então é isso. E aqui no versículo 13 fala assim: porque ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Né? E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome no unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Olha que coisa linda, né? Então, o Senhor está dizendo aqui que foi Ele que veio do céu, Jesus. É Ele que voltaria para o céu, né? Então, quer dizer, e aqui está dizendo que assim como Moisés, lá no Antigo Testamento, levantou a serpente, aquele povo tinha pecado contra Deus, e Deus enviou uma grande lepra para aquele povo de Israel, quando eles estavam no deserto. E ali Moisés começou a clamar a Deus para que Deus viesse curar aquele povo da lepra. Aí Deus mandou Moisés subir lá no alto do monte, fazer uma serpente, né? Ali de bronze, de metal, não lembro direito. Mandou fazer aquela serpente, né? E foi lá para fazer. E Moisés fez. E Deus falou assim: todos aqueles, manda todo o povo olhar para a serpente. Quem olhar para a serpente será curado, né? Então Moisés fez isso. Ele fez aquela serpente e colocou lá no alto, né? E todo mundo que olhava para a serpente era curado. Então, quer dizer, aquela serpente simbolizava o próprio Jesus, né? Aleluia. Queria o que? Ser levantado naquela cruz do Calvário. E todos que olhassem para Jesus, e todos que olharem para Jesus serão curados das suas lepras. Entendeu? Serão curados. Então, por isso que ele fala aqui, ó, é como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, né? Então, veja bem, importa que o Filho do Homem seja crucificado, e ele foi, né? Então ele fala assim, mas por que Jesus precisava ser crucificado? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então, quer dizer, então eu creio em Deus, então tudo bem, então eu vou ter a vida eterna. Não, crer é igual a obedecer, igual 2 e 2 são 4, crer é igual a obedecer. Não existe esse negócio de eu crer e não obedecer. Se eu creio e não obedeço, então quer dizer, eu acredito sim que existe um Deus, creio que existe Jesus que é o Salvador, mas não obedeço. Então a Bíblia diz assim que a desobediência é como rebelião, pecado de feitiçaria. Olha só que grave, não obedecer, né?
Saul, ele não obedeceu a Deus. Deus mandou ele matar os amalequitas. E o que ele fez? Não, eu vim fazer sacrifício ao Senhor, com aquilo que era condenado, com aquilo que Deus mandou matar. O que foi que Samuel falou? Falou, olha, o obedecer é melhor do que sacrificar. Por quê? Porque a desobediência é como pecado de feitiçaria, né? Então, quando eu me desobedeço, é como se eu fosse, como se eu estivesse cometendo o mesmo pecado de um feiticeiro. Entendeu? Eu estou me rebelando contra Deus, é rebelião contra Deus. Entendeu? Então não basta crer, eu preciso obedecer, né? E aqui está dizendo, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, né? Por amor ao mundo, para que o mundo não pereça, mas tenha vida eterna, né? Então, quer dizer, quando a gente verdadeiramente se volta para Deus, nasce novamente, se entrega totalmente para Ele, Ele nos garante a vida eterna. E essa vida eterna, ela começa aqui na terra. A partir do momento que eu aceito Jesus, eu já começo a ter uma aliança com Ele. E essa aliança vai até a eternidade, não tem fim. Essa aliança só pode ser quebrada se eu quebrar, se eu me desviar do caminho do Senhor. Tem pessoas que falam, uma vez salvo, sempre salvo. Não, vai até o fim. Se eu ir até a vida, ele fala, cuide-se para que ninguém roube a tua coroa. Então, se eu obedecer até o fim, eu serei salvo. Se eu parar de obedecer, eu sou salvo. Entendeu? Deus não tem nada com gente rebelde, né? Então, e aqui ele fala, né? Que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que não condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Entendeu? Então Deus não quer condenar o mundo, Deus não quer todas essas desgraças que está acontecendo. Mas se Deus não quer, por que está acontecendo? Porque o culpado é Deus? Não, o culpado é o homem que está dando lugar para Satanás, que está sendo regido por Satanás. E se o homem quer ser regido por Satanás, então Satanás vai dar aquilo que ele tem para dar. O que Satanás tem para dar? Morte, roubo e destruição. É roubar, matar e destruir, é o que ele faz. Entendeu? Agora, se nós quisermos ser regidos por Deus, se nós quisermos nascer de novo, o que nós vamos alcançar? Né? Vida e vida com mudança, vida eterna. Então nós não iremos perecer, mesmo que a nossa carne pereça. Estamos nesse mundo, somos sujeitos, né? Mas acontece que o nosso espírito está conectado em Deus. Então o nosso corpo, ele é uma casa terrestre. Nós não somos um corpo que temos uma alma e um espírito, não. Nós somos uma alma e um espírito que tem um corpo. O corpo passa, o corpo vai embora, mas a alma e o espírito ficam eternamente. Entendeu? Tanto é que Deus falou para Moisés, a alma que pecar, essa morrerá. Então a nossa alma é o nosso homem interior, que vai dar conta de tudo que a gente fez aqui. Então essa alma, ela vai ter ou a eternidade com Deus, ou a eternidade com o inimigo, que foi o que ela escolheu. Ficar com ele, não se abrir o coração para Deus, né? Então aqui está dizendo assim, olha, e a condenação é essa, no 19, que a luz veio ao mundo. A luz que veio ao mundo, quem é? Jesus. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. Você vê, os homens amam mais o pecado, amam mais o mundo, porque as suas obras eram más, né? Então quando a obra da pessoa é má, eles amam mais as trevas, por isso que eles não vêm para a luz, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Por quê? Porque ele não quer mudança, e a pessoa sabe, se eu for para a igreja eu vou ter que mudar, mas eu amo tanto isso, eu não vou conseguir largar disso. Eu não vou conseguir largar de ir para os bailes, por exemplo. Eu não vou conseguir de ter a minha vida de pegadinha, pegar hoje, outra amanhã, outra amanhã, entendeu? Eu não vou ser livre, porque eles pensam que o pecado é liberdade, né? Agora, se eu for para a igreja, eu vou ter que deixar de fazer essas coisas que eu gosto. Não estou preparado para isso, não.
Entendeu? Você está dizendo, eles não vêm para a luz porque eles amam mais as trevas do que a luz. Eles amam mais o mundo, eles amam mais o pecado. A verdadeira liberdade é essa. E a verdadeira liberdade é você ver que o pecado está ali, a seu dispor, né? Pode ser ter, mas não quero. Bebe essa bebida, não quero. Pra quê? Vamos ali dar uma pegadinha naquele homem, naquela mulher. Não quero. Você está entendendo? Não é? Então, quer dizer, então é eu olhar para aquilo que eu posso fazer. Se eu quiser, eu posso. Mas eu não devo. Eu não devo fazer. Poder eu posso, mas eu não devo. Porque se eu fizer, não quer dizer, eu vou estar amando mais as trevas do que a luz. Vou estar amando mais o pecado do que a Jesus. Né? E o pecado vai o quê? Impedir de eu ter uma aliança com Deus. Porque o pecado vai me separar de Deus. E vai me separar eternamente. Não vai me separar só nessa terra. Tem gente que está fazendo o que quer aqui nessa terra e pensa que quando morrer vai para o céu. Vai não. Se eu não abrir a minha casa espiritual para Jesus entrar e ser um comigo e eu com Ele, como diz lá em João 17, o Senhor Pai é um em mim, eu com o Senhor, e eles em mim e eu neles. Aí, né? Coisa linda, né? Então, se a gente não se abrir para essa comunhão com Deus aqui na terra, se eu não abrir o meu coração para Ele entrar e fazer morada, quando chegar do outro lado, Ele não vai abrir o céu para mim. Você não deixou entrar em você, por que eu vou deixar você entrar em mim? Por que eu vou deixar você entrar na minha casa se você não deixou entrar na sua? Que é o nosso corpo terrestre, aqui é a nossa casa. Por que eu não vou deixar ele entrar na minha casa? Fazer morada e conduzir a minha vida, não é? Então, se eu não deixar ele fazer isso, Satanás ainda tem poder na minha vida, não é? Então, se eu sou regido por Satanás, se eu amo mais as trevas do que a luz, se eu amo mais as coisas do mundo do que a Deus, tudo bem. Deus não vai interferir na minha decisão nem na sua. Só que, na minha eternidade, eu vou para a minha eterna morada. E qual será a minha eterna morada? Qual será a eterna morada daqueles que não se abriram para a luz, que não vieram para a luz? Vai ser eternamente as trevas, vai ser aqui a condenação, porque Satanás já está condenado, e o lugar dele é no lago de fogo, não é? E a Bíblia fala no livro de Apocalipse, capítulo 20, 21 parece, né? Que, deixa eu ver aqui, 20, 21, é isso? Não, é 20, versículo 15, não é? É 14, 15, fala assim, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo, amém? Então quer dizer, a morte e o inferno. Quando se fala morte, morte é um espírito, um demônio da morte, entendeu? Satanás, ele é a própria morte. Então o lugar dele vai ser no lago de fogo, no dia do juízo, né? E o inferno, quando fala o inferno, fala os demônios, né? Vão ser lançados no lago de fogo. E aqui é enxofre, tá? Esta é o que? Essa é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida. Então, quer dizer, existe o que? Existe um livro da vida, né? E esse livro da vida está onde? Está no cartório do céu. Então, todos aqueles que é nascido de Deus, entendeu? Tem o seu nome escrito lá. Né? Eu te recebo, Senhor, como meu Senhor e Salvador da minha vida, né? Então eu tenho que automaticamente o meu nome é escrito no livro da vida,
né? Então eu tenho direito agora à vida eterna, porque agora eu sou um cidadão do céu, agora eu sou filho de Deus, porque eu amei a luz é o próprio Jesus, né? Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, terá Jesus iluminando os seus caminhos dia após dia, né? Então, e essa luz que me acompanha, vai o quê? Eu vou morar na Nova Jerusalém, mas só que aqueles que amaram mais as trevas, aqui está dizendo que vai ser lançado no lago de fogo, porque não tem o seu nome escrito no livro da vida, porque não nasceram de novo, entendeu? Eu tenho meu nome registrado no cartório terrestre e no céu, eu tenho, graças a Deus por isso. E você tem? Quem está ouvindo tem? Se não estiver ouvindo, porque ele nasceu de novo. Então pode ser o doutor, pode ser o juiz, pode ser o presidente, pode ser o que for, entendeu? Pode ser o papa, até mesmo o pastor, entendeu? Não é porque eu sou pastor, eu sou pastora, não, se eu nasci de novo. Mas quem que vai dizer se eu nasci de novo ou não? É a minha conduta, né? O que João Batista fala? Produzir frutos dignos de arrependimento. Então, quando eu sou uma nova criatura, quer dizer que eu nasci de novo. Quando eu tenho uma nova conduta, quer dizer que eu nasci de novo. Então, sim, né? Aí eu não vou ser condenada a essa segunda morte, que é a morte eterna, entendeu? Mas João Batista, profeta, né? Ele falou: o machado já está na raiz da árvore. Toda árvore que não produz frutos, bons frutos, o quê? Elas são arrancadas e lançadas no fogo. Entendeu? Então essa árvore quem é? Você vê como usa as coisas terrestres para a gente conseguir entender a espiritual? Essas árvores somos nós. Que tipo de fruto nós estamos produzindo? Se os nossos frutos fossem frutos que sacia a fome de outras pessoas, entendeu? Então, nós somos nascidos de Deus. Agora, se nós damos maus frutos, meu filho, se as nossas atitudes são más, o machado está na raiz. A hora que Deus quiser cortar, a gente não corta. Quanto que ele cortou lá no Rio Grande do Sul? Quanto que ele cortou hoje mesmo em cada estado brasileiro? Quantas árvores já foram cortadas, né? No Brasil, fora do Brasil, porque não produziram frutos dignos de arrependimento. E o crente, e aquele que está escrito no livro da vida, que morreram, eles não foram cortados, não, eles não foram cortados, eles foram colhidos, diferentes. Olha que coisa linda. Porque quando chegar o final do labor dessa vida para nós, e até a maneira de falar, ele colheu uma flor do seu jardim. Pronto. Muitos servos de Deus que têm os seus nomes escritos no livro da vida, pode ter partido também lá no Rio Grande do Sul, aqui no nosso bairro, em cada estado brasileiro, fora do Brasil, não importa. Mas a Bíblia diz assim que é uma alegria a morte dos santos para Deus. Bem-aventurado aqueles que dormiram no Senhor. Aí dormir no Senhor é a diferença, né? Então simplesmente a casa terrena ficou e nós agora vamos para a nossa casa celestial. E não existe condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas eu consigo andar segundo o Espírito se eu tiver nascido do Espírito, se eu tiver nascido da água. Se eu não tiver nascido nem da água do Espírito, eu vou continuar sendo uma pessoa carnal, né? Vou continuar fazendo as coisas carnais. Eu amo as coisas carnais. Se eu amo, eu vou ficar nela. E a Bíblia fala que
a recompensa do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Está entendendo? Então, olha que bênção, né? Então, se eu estou no pecado, a minha recompensa vai ser a morte eterna. Mas se eu estou em Cristo Jesus, a minha recompensa vai ser a vida eterna. Mas para mim ter certeza que eu vou ter a minha vida eterna com Cristo, eu preciso ter certeza que eu tenho uma comunhão com Ele aqui. E a coisa mais gostosa é você ter comunhão com Deus. Porque você tendo comunhão com Deus, você nunca está só, né? O próprio Jesus falou isso, né? Quando ele foi preso, ele falou assim: vocês vão me deixar só, mas eu não vou estar só, porque meu Pai vai estar comigo. Entendeu? Então, quer dizer, a gente pode estar em qualquer situação difícil como for, mas se nós tivermos intimidade com Deus, nós não estaremos só e nós não vamos nos sentir só. A presença dele é tanta em nossa vida que a gente vai reconhecer que nós não estamos só. Ele está com a gente, igual eu estava aqui, né? Desde 8h30 estava aqui. Mas eu estava falando assim para Deus: Deus, como é gostoso estar aqui. Que privilégio de eu estar aqui. Entendeu? Então é isso, onde você está, o Senhor está com você. Isso é privilégio. Então, e tudo isso a gente só consegue entender, né, quando a gente nasce de novo, né? E se eu amo as obras boas, eu venho. Por quê? Porque aqui está dizendo que as nossas obras, elas são manifestas em Deus. Então, quer dizer, se eu faço obras boas, Deus vai mostrar minhas obras. Eu não preciso me mostrar. É o próprio Deus que vai manifestar as minhas obras. Vai mostrar as minhas obras para as outras pessoas. E se eu peco, se eu me pecado, eu não quero vir para a igreja, porque chegando aqui Deus mostra também a obra ruim. Entendeu? Aí a pessoa: nossa, olha o que você fez, você não é crente. Olha o que você está fazendo. Então, poxa, se for para a igreja e para ficar sendo acusado, porque tem pessoas que falam isso, né? Você vai para me acusar, só me acusar. Não é acusar, é manifestação de Deus, a palavra, que fala: sua obra é errada, sua obra é errada, sua obra é errada. Mas só como que elas amam mais as obras más, porque elas não querem vir, porque elas sabem, se elas virem, a primeira coisa, se aproximou de Deus, Deus vai corrigir. Porque Ele corrige e açoita aqueles que Ele tem por filho, né? E se o filho aceitar essa correção, Ele trata essa pessoa como filho. Mas se essa pessoa não aceitar a correção, é bastardo. E a Bíblia diz assim, que o filho fica para sempre em casa, mas o escravo não fica. Então a pessoa não se sente filho, se sente um escravo. É um jugo muito pesado para a igreja, está ali me prendendo, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Não. É um escravo. Se sente um escravo, mas prefere ser um escravo do mal, entendeu? Porque ser livre em Cristo Jesus. Mas isso é uma questão de escolha, né? Então eu escolhi vir para a luz, você escolheu vir para a luz, então vamos permanecer nela, né? E que você que está me ouvindo também resolve escolher isso, né? Vir para a luz e permanecer na luz. E quem está, independente de qualquer coisa, permaneça até o fim, porque é no final, né, que nós vamos receber o nosso galardão. E o nosso galardão qual é? A vida eterna com Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, e a obediência é a melhor forma. Amém? Deus abençoe cada pessoa que vai assistir esse vídeo. Abençoe, meu Senhor, a cada um de nós que estamos aqui, em nome de Jesus Cristo, aprendendo a Tua palavra e nos ensina a melhorar nos nossos caminhos. Aqueles que ainda não fizeram essa confissão de fé, que venham fazer. Em nome de aqueles que não têm ainda o nome deles escrito no livro da vida, que o Senhor possa, meu Pai, ajudá-los. Em nome de Jesus, tomar essa decisão. Aqueles que se afastaram, que retornem para o Senhor. Meu Deus, eu creio na libertação, na cura e na vitória de vidas, para a glória e louvor do Teu santo nome. Amém, amém, amém. Obrigado, Jesus, e obrigado a cada um de vocês que também estiverem ouvindo essa live.